Leitura do livro Kitchen, da autora Banana Yoshimoto. O livro possui uma capa bege com o título em lilás. Abaixo do título está o nome da autora e mais abaixo uma pequena flor de cerejeira também em lilás. A obra foi publicada pela editora Nova Fronteira. Nota do editor. O título do livro é Kitchen no original. A palavra americana foi assimilada pela língua japonesa para designar cozinha. A edição brasileira segue a tendência das várias edições internacionais e mantém o título Kitchen. Kitchen está dividida em duas partes. A segunda tem o título Lua Cheia, Kitchen 2. As edições do livro no mundo todo incluem o conto Moonlight Shadow, Sombra do Luar, título de uma canção mencionada no texto e que a autora preferiu deixar em inglês. A edição brasileira manteve este critério. Foi-nos apontada como a melhor tradução a italiana, feita por Giorgio Amitrano. Julieta Leite se baseou nesta edição. Foram consultadas também as edições inglesa e americana traduzidas por Megan Backus. Procuramos a consultoria especial de Yoshiaki Hasuo, do Centro Cultural do Consulado do Japão do Rio de Janeiro, para dirimir dúvidas, recorrendo à edição original japonesa. As palavras em itálico referentes à cultura japonesa têm definição no glossário no final do livro. Kitchen, primeira parte. O lugar que eu mais gosto neste mundo é a cozinha. Não importa sua localização ou como é construída, desde que seja uma cozinha, um lugar onde se faz comida. Me sinto bem. Se possível, prefiro cozinhas funcionais e práticas, com muitos panos de pratos secos e limpos e azulejos brancos e cintilantes. Adoro até as cozinhas incrivelmente sujas, com restos de verdura pelo chão, tão sujas que as solas dos chinelos ficam logo preta. E grandes, de tamanho exagerado, com uma geladeira enorme, cheia de mantimentos que dariam tranquilamente para um inverno inteiro. Uma geladeira imponente, com uma porta em que pudesse me apoiar. E quando levanto os olhos do forninho salpicado de gordura ou das facas meio enferrujadas, lá fora as estrelas brilham tristes. Ficamos sós, eu e a cozinha. É um pouco melhor do que pensar que fiquei totalmente só. Nos momentos em que estou exausta, fico divagando. Acho que quando a hora da minha morte chegar, gostaria que fosse na cozinha. Se ela estiver fria e eu só, se ela estiver quente e eu junto a alguém, eu olharia a morte no olho sem medo. Se fosse na cozinha, eu diria: que bom. Antes que os Tanabe me acolhessem em sua casa, eu sempre dormia na cozinha. Depois que vovó morreu, eu não conseguia pegar no sono, e um dia, enquanto andava pela casa de madrugada à procura de um cantinho confortável, descobri que o melhor lugar para dormir era junto à geladeira. Meu nome é Mikage Sakurai. Meus pais morreram muito jovens, assim, fui criada por meus avós. Vovô morreu quando comecei o segundo grau. Desde então, vovó e eu vivemos sozinhas. Há poucos dias, vovô morreu de repente, fiquei apatetada. Quando me ponho a pensar que minha família, que estava ali, real, no espaço de poucos anos desapareceu assim, uma pessoa de cada vez, acho que não sou capaz de acreditar em mais nada. Ter ficado sozinha nesta casa onde cresci, enquanto o tempo continua a passar normalmente, me deixa desorientada. É ficção científica pura, as trevas do cosmos. 3 dias depois do enterro, eu ainda estava atordoada, afundada na vaga sonolência que acompanha a tristeza mais profunda, e mal conseguindo chorar. Estendi o futon na cozinha silenciosa e reluzente. Dormi enrolada no cobertor com o zumbido da geladeira protegendo-me contra os pensamentos de solidão. Assim a noite passou tranquilamente e a manhã chegou. Eu só queria dormir à luz das estrelas, queria acordar à luz do amanhecer. Afora isso, para mim tudo o mais era completamente indiferente. Mas não podia continuar a viver assim para sempre. A realidade é incrível. Vovó me deixara dinheiro suficiente, mas o apartamento em que morávamos era grande demais e caro demais para uma pessoa só. Precisava procurar outro. Sem saber por onde começar, folheei os classificados, mas as ofertas eram muitas e pareciam todas iguais, e me deixavam tonta.
Mudança significa tempo e trabalho, energia. Eu estava sem forças e estava com o corpo dolorido por dormir no chão da cozinha. Não podia fingir que era diferente. Onde encontraria energia para sair e ver apartamentos? Para transportar minhas coisas? Pedir a religação do telefone? Lembro-me bem daquela tarde. Estava deitada, pensando com desespero na lista interminável de problemas. Quando me aconteceu um milagre, uma coisa caída do céu. Din-dom! A campainha tocou de repente. Era uma tarde de primavera, com algumas nuvens. Dei uma espiada desinteressada nos classificados e estava absorta na operação de amarrar uns jornais com vistas à eventual mudança. Surpresa, corri para a porta como estava, semi-vestida, e sem perguntar quem era, girei a chave e abri. Por sorte não era um ladrão. Era Yuichi Tanabe. Olá, mais uma vez. Obrigada pelo outro dia, eu disse. Era um rapaz simpático, um ano mais novo do que eu. No enterro, tinha me ajudado muito. Acho que ele tinha dito que estudava na mesma universidade que eu. Naqueles dias eu não estava indo às aulas. Ora, não foi nada, disse ele. Já encontrou apartamento? Nada ainda, respondi sorrindo. É. Quer entrar e tomar um chá? Não, obrigada, estou com pressa, disse e sorriu. Soube só um minutinho para lhe dizer uma coisa. Falei com a minha mãe e. Você não gostaria de passar uns dias conosco? Hein? De qualquer jeito, vá lá em casa hoje à noite. Lá pelas 7. Fiz um mapa para você achar o caminho. Tá bem. E confusa, apanhei o papel. Combinado então. Eu e minha mãe vamos ficar muito contentes se você for, Mikage. No seu sorriso havia tal espontaneidade que eu não conseguia afastar os olhos dele. Seus olhos me pareciam muito próximos enquanto ele estava lá, na porta. Acho que ouvi alguém falando meu nome. Tudo bem, eu vou. Por mais que pareça estranho, eu parecia possuída. Mas ele estava tão cool. Senti que podia confiar. Na escuridão que me rodeava, apareceu um caminho, como sempre acontece em casos de feitiço. Era um caminho claro, luminoso, por isso respondi, concordando. Bem, então até mais tarde, disse ele sorrindo, e se foi. Antes do enterro da vovó, praticamente não o conhecia. Foi naquele dia que Yuji Tanabe surgiu de repente. Lembro que me perguntei seriamente se ele não era amante de minha avó. Na hora de queimar o incenso, fechou os olhos cheios de lágrimas e sua mão tremia. Quando ele viu o retrato da minha avó no altar, as lágrimas desabaram de novo. A primeira coisa que me ocorreu foi que meu amor por vovó não era nada comparado com o daquele rapaz desconhecido. Ele estava tão triste. Então, enxugando o rosto com um lenço, ele disse: Me deixe te ajudar com alguma coisa. Depois disso, ele me ajudou à beça. Yuichi Tanabe. Eu devia estar muito confusa, já que demorei muito para me lembrar de ter ouvido vovó mencionar o nome dele. Trabalhava meio expediente como florista de quem vovó era freguesa. Muitas e muitas vezes tinha dito: Sabe, há um rapaz muito bonitinho, seu nome é Tanabe. Hoje também foi ele quem me atendeu. Vovó gostava muito de flores, e para que nunca faltassem na cozinha, passava pelo menos 2 vezes por semana no florista. Lembrava-me vagamente de que um dia ele tinha vindo com ela até em casa trazendo um vaso com uma planta grande. Era um rapaz alto e esbelto com belas feições. Eu nada sabia a respeito dele, tinha a sensação de tê-lo visto no florista trabalhando muito. Mesmo depois de conhecê-lo um pouquinho, sei lá por que a impressão de que era um tipo meio frio não mudou. Seu modo de agir e de falar era gentil, mas mesmo assim eu pressentia um distanciamento. Na prática, um perfeito estranho. Chovia. Seguindo o mapa, eu caminhava na noite úmida de primavera, sob a chuva morna e leve que envolvia as ruas. Com relação à minha casa, o edifício em que os Tanabe moravam ficava no outro lado do parque. Atravessando-o, fui tomada pelo perfume verde da noite. Eu caminhava sobre os reflexos iridescentes da alameda, molhada e reluzente. Estava indo à casa dos Tanabe só porque eles tinham pedido. Ia sem pensar em nada. O edifício era alto e imponente. Olhando para o nono andar, onde ficava o apartamento deles, pensei que lá de cima, à noite, a vista devia ser magnífica. Saí do elevador, atravessei o corredor espantada com o eco dos meus passos e toquei a campainha.
Yuichi logo abriu a porta. Pode entrar, disse. Obrigada. Entrei. Era realmente um apartamento estranho. Na sala de estar, que emendava com a cozinha, o olhar corria logo para um imenso sofá. Diante dos móveis com os utensílios de cozinha, não havia mesa, nem tapete, só o sofá. Tinha um estofamento bege e parecia saído de um anúncio. Fazia pensar numa família inteira sentada vendo televisão. E ao lado, estendido, um cão daqueles enormes que não existem no Japão. Em resumo, era um sofá fantástico. Diante da grande janela que dava para a varanda, havia uma verdadeira floresta de plantas, em vasos, floreiras e todo tipo de pote. A casa estava cheia de flores por todo lado. Daqui a pouco minha mãe dará uma escapadinha do trabalho. Enquanto isso, se você quiser, dê uma olhada por aí. Quer que eu leve você? Escolha um cômodo e eu vou saber que tipo de pessoa você é, disse Yuichi, que tinha começado a preparar o chá. O quê? Perguntei, sentada naquele sofá macio. A casa e os gostos de seus moradores. Dizem sempre que para entendê-los basta olhar para o banheiro, não é? Era uma pessoa que falava sempre em tom calmo e com aquele sorriso meio distante. A cozinha, falei. Bom, então olhe tudo o que quiser. Assim, enquanto ele preparava o chá, eu explorava a cozinha. Olhei tudo: a graciosa esteira sobre o chão de madeira, a boa qualidade dos chinelos de Yuichi, os utensílios de cozinha, só os essenciais, que pareciam ser usados com frequência, muito bem arrumados. Havia também uma frigideira Silverstone e um descascador de legumes alemão igual ao que tínhamos em casa, um descascador que fazia a mais preguiçosa das avós gostar de preparar legumes. Iluminados por uma pequena lâmpada fluorescente, vários tipos de pratos e copos brilhando pareciam esperar a sua vez. Ao primeiro olhar, percebia-se que, apesar de uma certa desordem, eles só tinham coisas de primeiríssima qualidade. Havia louças para usos específicos, grandes sopeiras, pratos para gratinados, travessas de tamanho extra, canecas com tampa para cerveja. Sabe-se lá por quê? Pareceu-me um bom sinal. Também na geladeira pequena, que Witch me deixou abrir, tudo estava arrumado com cuidado e via-se que nada estava ali há muito tempo. Eu andava e observava tudo, aprovando. Era uma boa cozinha. Apaixonei-me por ela à primeira vista. Voltei ao sofá e Yuichi chegou com um chá quente. Estar numa casa que eu não conhecia diante de uma pessoa que eu só vira poucas vezes deu-me uma enorme sensação de solidão. Vi-me refletida na grande vidraça em que a paisagem noturna, velada pela chuva, se perdia na escuridão. Eu não tinha no mundo mais ninguém do meu sangue. Podia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Senti uma espécie de vertigem. Pela primeira vez estava tocando com as mãos e vendo com os meus olhos como o mundo era imenso e a escuridão profunda e o fascínio infinito e a solidão de tudo aquilo. Por que vocês me convidaram? Perguntei. Pensamos que a coisa não estivesse fácil para você, respondeu ele devagar, olhando-me com doçura. Sua avó sempre foi boa para mim, e temos tanto espaço sobrando. Você vai ter que deixar aquela casa, não é? Bem, o senhorio foi gentil e disse que eu posso ir com calma, mas... Então venha morar conosco, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua atitude, nem calorosa demais, nem fria, naquele momento era só o que faltava para me comover. Tinha tocado alguma coisa dentro de mim e sentia as lágrimas chegando. Naquele instante, ouvimos o ruído da porta se abrindo e uma mulher de uma beleza incrível entrou apressada, meio ofegante. Assombrada, arregalei os olhos. Devia ter lá sua idade, mas era realmente estupenda. Pelo vestido que não era coisa de uso diário e pela maquiagem um tanto pesada, logo compreendi que seu trabalho era noturno. Esta é Mikage Sakurai, apresentou-me Yuichi. Muito prazer, disse ela com um sorriso, a voz meio rouca, ainda arfante. Sou a mãe de Yuichi, meu nome é Eriko. Aquela era a mãe? Eu estava estupefata e não conseguia tirar os olhos dela. Os cabelos luminosos batendo nos ombros, o brilho profundo dos olhos amendoados, a forma perfeita dos lábios, o perfil decidido e a claridade vibrante da força vital que se irradiava de todo o seu ser. Ela não parecia humana. Jamais tinha visto uma pessoa assim. Eu continuava olhando para ela sem me conter. Finalmente falei, retribuindo o sorriso. Como vai? É um prazer muito grande ter você aqui, disse ela calorosamente.
Depois falou para Yuichi. Não consegui escapar esta noite. Fugi um segundo dizendo que ia ao banheiro, mas amanhã terei um tempinho. Convença Mikage a passar esta noite aqui, disse com pressa. Fazendo o vestido vermelho ondular, correu para a porta. Eu levo você de carro, disse Yuichi. Sinto muito, veio até aqui só por minha causa, falei. Imagine, desculpe-me você. Ninguém esperava que hoje houvesse tanta gente no clube. Bem, agora vou. Até amanhã. Afastou-se sobre os saltos altos. Yuichi, seguindo-a, disse para mim. Volto logo. Enquanto isso, se você quiser, ligue a televisão. Fiquei lá, meio transtornada. Observando-a com muita atenção, percebia-se que tinha até alguns aspectos humanos. Por exemplo, uma ou outra ruga devido à idade, ou dentes não tão perfeitos. Mas no conjunto era fabulosa. Dava vontade de vê-la de novo. Deixara dentro de mim um rastro de esplendor cálido e luminoso. Pensei, isso é que é charme. A palavra me surgiu diante dos olhos como uma imagem viva, como quando Helen Keller compreendeu pela primeira vez o que queria dizer água. Não exagero, foi realmente um encontro perturbador. Yuichi voltou, fazendo tilindar as chaves do carro. Já que podia ficar tão pouco, bastava ter telefonado, disse, enquanto tirava os sapatos na porta. Respondi, sem me levantar do sofá. Mikage, você ficou impressionada com a minha mãe? Perguntou. Bem, nunca vi uma mulher tão bonita, disse francamente. Sim, mas... Yuji entrou na sala, e sentando no chão diante de mim, continuou, sorrindo. Ela fez uma plástica. Ah, procurei disfarçar meu embaraço. Na verdade, achei que vocês não são nada parecidos. Mas isso não é tudo, disse, quase não conseguindo conter o riso. Ela é um homem. Desta vez foi demais. Encarei-o muda, de olhos arregalados. Esperava que a qualquer momento acrescentasse rindo. Ele estava brincando. Um homem? Ela? Com aqueles dedos afilados, aqueles gestos, aquele aspecto. Pensando naquela criatura belíssima, com respiração suspensa, eu esperava um desmentido. Mas ele se limitava a me olhar com um ar inocente. Quem falou fui eu. Mas você sempre disse, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Sim, mas você chamaria uma pessoa assim de papai? Respondeu com calma. Ele tinha razão, a resposta era no mínimo adequada. E contou o nome, Eriko. Na verdade, seu nome é Yuiji. Havia uma espécie de névoa nos meus olhos. Quando consegui articular as palavras, perguntei: Quem é sua mãe, então? Há muito tempo, Eriko era um homem e se casou muito jovem. Sua mulher era minha verdadeira mãe. Como era ela? Perguntei. Não consegui imaginá-la. Não consigo me lembrar dela. Eu era muito pequeno quando ela morreu. Mas tem uma fotografia. Você quer ver? Fiz que sim com a cabeça. Sem se levantar, ele estendeu o braço para apanhar sua mochila. Tirou uma velha fotografia da carteira e me entregou. A mulher da foto tinha cabelos curtos e feições delicadas. A idade é indefinida. Havia nela algo de estranho. Como eu estava calada, Yuichi disse: É um tipo muito estranho, você não acha? Ri, embaraçada. Eriko era ainda menino quando, não sei porquê, fui viver com a família da minha mãe. Ele e minha mãe cresceram juntos. Mesmo como homem, ele era bonito e parece que fazia muito sucesso com as mulheres. Quem sabe por que se casou com alguém tão estranho? Sorriu, olhando para a fotografia. Ele gostava muito de minha mãe, e por causa dela entrou em atrito com a família. Fugiram juntos, sabe? Balancei a cabeça. Quando mamãe morreu, Eriko deixou o emprego. Só e com um filho pequeno, não sabia o que fazer. Então decidiu se tornar mulher, já que não conseguiria mais me apaixonar, diz ela. Parece que antes de se transformar em mulher tinha um temperamento muito fechado, e como não é pessoa de deixar as coisas pela metade, fez uma operação no rosto e em todo o resto. Com o dinheiro que sobrou, abriu um clube noturno e me criou sozinha, concluiu sorrindo. Que vida incrível ela teve, exclamei. Ei, ela não morreu, disse Yuichi. Podia acreditar nele ou havia mais alguma coisa escondida. Mais ouvia, mais aquela história me parecia assombrada. Mas na cozinha eu podia acreditar. E depois, aquela mãe e aquele filho que não se pareciam tinham uma coisa em comum. Quando sorriam, seus rostos eram radiosos, como o das divindades. Aquilo me parecia uma coisa muito boa. Amanhã vou sair cedo. Fique totalmente à vontade. Yuichi,
Tendo na mão lençóis, travesseiros e um pijama para mim, explicou-me com um ar de sono como funcionava a ducha e onde estavam as toalhas. Após ter ouvido sua história, o tempo passou sem que eu percebesse. Ficamos falando sem muito entusiasmo sobre a loja de flores, sobre minha avó, vendo um vídeo. Já era 1 da madrugada. Naquele sofá, a gente se sentia bem. Era tão macio, profundo, espaçoso. Uma vez sentada, não dava vontade de levantar. Aposto que foi assim. Sua mãe sentou 1 minuto neste sofá, numa loja de móveis. Decidiu que devia ser dela, a qualquer custo, e comprou na mesma hora. Falei. Adivinhou em cheio, respondeu ele. Ela vive só por impulsos. O incrível é que tem forças para fazer as coisas acontecerem. Realmente. Mas este sofá agora é todo seu. É a sua cama, disse Yuichi. Fico satisfeito por termos encontrado uma forma de usá-lo bem. É verdade, disse timidamente. É verdade que posso dormir aqui? Claro, respondeu ele sem hesitar. Eu agradeço muito. Ele me deu as últimas instruções para ficar bem à vontade. Me desejou boa noite e foi para o seu quarto. Eu também estava com sono. Naquela casa desconhecida, sob o jato de uma ducha que pela primeira vez depois de tanto tempo me livrava do cansaço, pensei na minha nova vida. Vesti o pijama que Yuichi tinha me emprestado e entrei na sala silenciosa. De pés descalços, fui dar uma olhada na cozinha. Era mesmo uma cozinha certinha. Voltei ao sofá, que seria minha cama naquela noite, e apaguei a luz. As plantas na frente da janela estavam suspensas na luz débil, tendo como fundo a magnífica vista do 9º andar. O panorama noturno tinha parado de chover. Brilhava no ar transparente, impregnado de umidade em todo o seu esplendor. Enrolada no cobertor, tive vontade de rir, pensando que também naquela noite eu estava dormindo junto à cozinha, mas agora não me sentia só. Talvez fosse isso que esperava. Talvez não tivesse esperado e desejado outra coisa, a não ser uma cama onde pudesse esquecer por alguns momentos as coisas já acontecidas e as que ainda deviam acontecer. Eu estava muito triste para poder dormir com alguém na mesma cama. Isso aumentaria a tristeza. Mas uma pessoa dormindo sob o mesmo teto e ainda por cima a cozinha, as plantas, a tranquilidade, era o máximo. Sim, aqui é o máximo. Adormeci em paz. O ruído da água me acordou. A manhã estava deslumbrante. Olhando ao redor, tonta de sono, avistei Eriko na cozinha, de costas. O vestido era mais sóbrio do que o da véspera, mas quando se virou dizendo bom dia, seu rosto me pareceu ainda mais radioso. Arregalei os olhos de repente. Bom dia, respondi, e me levantei. Ela tinha aberto a geladeira e estava olhando dentro dela preocupada. Virou-se outra vez para mim e disse: mesmo sonolenta, a esta hora sempre tenho uma fome terrível. Mas não há nada pronto em casa. Vou pedir alguma coisa por telefone. O que é que você quer? Posso preparar alguma coisa? Perguntei, aproximando-me. Verdade? Falou, e logo acrescentou meio preocupada. Tem certeza de que quer fazer isso? Não é perigoso usar uma faca logo ao acordar? Não há problema, respondi. A sala estava cheia de luz, parecendo um solário. O céu azul pálido era sem limites, maravilhoso. A felicidade de estar naquela cozinha, de que eu gostava tanto, acabou por acordar-me de todo. E só então me lembrei de que ela era um homem. Me virei para olhá-la e fui tomada por um violento déjà-vu. Aquela mulher diante da televisão, apoiada numa almofada no chão da sala, meio empoeirada, que cheirava a madeira à luz da manhã, que inundava a peça toda, deu-me uma incrível sensação de nostalgia. Eriko comia com uma expressão feliz a sopa de arroz, com ovos e a salada de pepinos que eu tinha preparado. Já era meio-dia. O clima era de primavera, e chegavam lá de fora as vozes das crianças gritando no jardim. As plantas na frente da janela, banhadas pelos mornos raios de sol, eram de um verde brilhante, e longe, no céu claro, nuvens finas passavam lentamente. Era um dia suave, tranquilo. Parecia-me uma cena incrível, que até a manhã do dia anterior eu nem sequer podia imaginar. Eu fazendo a primeira refeição do dia tão tarde, ao lado de uma pessoa que mal conhecia. Não havia mesa. Tínhamos posto tudo no assoalho e estávamos comendo sentadas no chão. Era lindo ver a sombra verde do chá frio nos copos transparentes batidos pelo sol, refletindo-se, trêmula, no piso. Sabe? Disse Eriko de repente, olhando-me diretamente nos olhos. Yuichi sempre diz que você se parece com o nosso Nongchan. É verdade, você é parecida com ele. Quem é Nongchan?
Era o nosso cachorro. Ah, um cachorro. Seus olhos doces, o cabelo macio. Quando ontem vi você pela primeira vez, não acreditava nos meus olhos. É verdade, sabe? Ah, sim? Pelo menos esperava que não fosse um São Bernardo. Por sorte, era pouco provável. Quando Nontia morreu, Yuichi não queria nem tocar na comida. Por isso, você não é uma pessoa qualquer para ele. Só não posso garantir que isso seja amor, concluiu a mãe rindo. Tudo bem, falei. Yuichi sempre dizia que sua avó era muito carinhosa com ele. Vovó gostava muito de Yuichi. Esse garoto não teve uma educação como devia. Assim tem um bocado de defeitos. Defeitos? Falei rindo. Sim, disse ela com um sorriso bem maternal. É muito confuso emocionalmente e meio arredio no relacionamento com as pessoas. Eu devo ter feito muita coisa errada, mas uma coisa procurei ensinar-lhe a todo custo: a ser um homem bom. E ele é, você sabe que é. Sei sim. Você também é uma boa moça. Aquela mulher que no fundo era um homem sorriu. Um sorriso que me lembrava o perfil do tímido gay de Nova York, que eu tinha visto muitas vezes na TV. Mas havia nela uma força bem maior. Seu fascínio profundo demais, brilhante, é que a levava até onde estava. Eu tinha a sensação de que nem a mulher morta, nem Yuichi, nem ela mesma conseguiriam diminuí-lo. Era um fascínio que a confinava numa solidão absoluta. Enquanto comia a salada de pepinos, disse: Muitos dizem isso por dizer, mas eu não. Fique conosco o tempo que quiser. Sinto que você é uma boa garota. Ficarei muito feliz se aceitar. É duro não ter um lugar para se refugiar quando se está ferida. Por isso, fique simplesmente conosco, certo? Falou decidida, e me olhou no fundo dos olhos. Bem, se não for incomodar demais, aceito. Até encontrar uma casa, respondi com um nó na garganta, e acrescentei. Mas vou pagar a minha parte. Ele riu. Não se preocupe com isso, você pode fazer o almoço de vez em quando, está bem? Sua comida é bem melhor que a de Yuichi. Viver sozinha com uma pessoa velha é muito angustiante. Quanto mais vovó se sentia bem, mais eu tinha medo. Quando morava com ela, eu não compreendia isso tão claramente. Vivia feliz a vida, mas agora, quando olho para trás, sei que era assim. Tinha sempre o mesmo medo: vovó vai morrer. Quando voltava para casa, ela saía da sala em estilo japonês, a da televisão, e me cumprimentava. Se voltava tarde, levava-lhe doces. Vovó era muito compreensiva, jamais se zangava se eu dormia fora, nem por outras razões. Às vezes, antes de ir para a cama, ficávamos algum tempo juntas diante da TV, tomando um café ou um chá verde com bolinhos. Na sala da vovó, nada tinha mudado desde que eu era pequena. Fazíamos fofocas, falávamos sobre atores de novela, sobre coisas que tínhamos feito durante o dia, qualquer coisa. Acho que foi num daqueles momentos que ela me falou de Yuichi. Mesmo quando eu estava loucamente apaixonada ou alegre por ter bebido, dentro de mim eu tinha sempre a consciência de que minha família toda se resumia numa única pessoa. A calma angustiante que reina nos cantos das salas como uma ameaça e o vazio impreenchível de uma casa onde vivem uma pessoa velha e uma criança, mesmo que a harmonia entre elas seja perfeita, são coisas que ninguém jamais me ensinou, mas que muito cedo compreendi sozinha. Acho que com Yuichi também foi assim. Quando foi que eu compreendi que neste caminho, escuro e solitário, a única luz possível era a que vinha de dentro de mim mesma? Mesmo tendo sido criada com amor, sempre me senti só. Um dia, com certeza, todos se perderão nas trevas do tempo e desaparecerão. Sempre vivi com esse pensamento enraizado no meu ser. Por isso, o modo como Yuichi reage me parece natural. Assim começou minha vida de parasita. Tinha decidido ficar numa boa até maio. A vida era um paraíso. Continuei trabalhando meio expediente. Afora isso, limpava a casa, via televisão, fazia doces. Resumindo, levava a vida de dona de casa. Pouco a pouco, a luz e o vento foram entrando em meu coração e eu estava feliz. Yuichi tinha a universidade e o trabalho. Eriko tinha o clube à noite. Assim, os moradores da casa quase nunca ficavam juntos. No começo ficava cansada porque não estava acostumada a um ritmo de vida tão livre. E além disso, ainda ia e voltava da outra casa pegando minhas coisas um pouco de cada vez. Mas logo me acostumei. Eu gostava tanto do sofá como da cozinha dos Tanabe. Dormir nele era um prazer. Adormecida sempre tranquila, embalada pela respiração das plantas e adivinhando a presença da visita noturna por trás das cortinas.
Que mais poderia desejar? Estava feliz. Comigo é sempre assim. Se não atinge o limite extremo, as coisas não funcionam. Também agora, chegando a um limite, tinha encontrado uma cama quente. No fundo do coração, agradeci aos deuses que eu não sei se existem ou não. Um dia voltei à antiga casa. Queria arrumar as últimas coisas que precisava levar. Ao abrir a porta, estremeci. Era como voltar à casa de uma estranha. Estava fria, escura e não se ouvia um suspiro. Era como se todas as coisas que para mim deviam ser familiares me voltassem às costas. Entrei timidamente, na ponta dos pés. Quase parecia que eu devia pedir licença. Depois que vovó morreu, o tempo naquele apartamento tinha morrido também. A realidade deste fato era clara. Não havia nada que eu pudesse fazer. Mas em vez de ir embora, quase automaticamente me pus a lustrar a geladeira, cantarolando. Naquele momento o telefone tocou. Com um pressentimento, levantei o receptor. Era ele mesmo, Sotaro, meu antigo namorado. Nos separamos na época em que vovó começou a piorar. Alô? Mikage? Sua voz me deu tanta saudade que tive vontade de chorar. Com voz alegre, respondi. É você? Há quanto tempo? Não acho que se trata de timidez ou de vaidade. Simplesmente tenho o vício de reagir assim. Como não via mais você na universidade, fiquei preocupado e andei por aí procurando. Me disseram que sua avó tinha morrido, fiquei chateado. Deve ter sido muito duro pra você. E depois tive que cuidar de tantas coisas. Podemos nos encontrar agora? Tudo bem. Enquanto marcávamos o encontro, olhei pela janela. O céu estava cinza chumbo. As nuvens eram arrastadas pelo vento com uma força incrível. Neste mundo não há lugar para tristezas. Nenhum lugar mesmo. Sotaro adorava parques. Gostava dos lugares onde havia verde, espaços abertos, campos. Na universidade, sentava-se sempre no jardim ou nos bancos que rodeavam as quadras de esporte. Para encontrá-lo, bastava procurar no meio da vegetação. Para o futuro, queria encontrar um trabalho em que pudesse lidar com plantas. Talvez meu destino seja encontrar rapazes que têm alguma coisa a ver com plantas. Eu, que nos bons tempos era calma, e ele, que é um sujeito sempre alegre, parecíamos um daqueles casais de estudantes que se veem nas ilustrações. Devido à sua paixão, em pleno inverno marcávamos encontros no parque. Mas como eu muitas vezes chegava atrasada, chegamos a um meio termo. Nos encontrávamos num café à beira do parque. Naquele dia também, Sotaro estava sentado naquele café, no lugar mais perto do verde, olhando para fora. Por trás da janela de vidros coloridos, viam-se as árvores agitadas pelo vento contra o céu coberto de nuvens. Eu ia abrindo caminho entre vai-vém das garçonetes, quando ele me avistou e sorriu. Sentei-me na frente dele e disse: Será que vai chover? Não, vai melhorar, você vai ver, respondeu Sotaro. Engraçado, depois de tanto tempo sem nos vermos, será que vamos ficar falando sobre o tempo? Seu rosto risonho me tranquilizou. Acho que não há nada melhor do que um chá ao entardecer ao lado de uma pessoa amiga. Sei tudo sobre ele, as posições estranhas que ele adota ao dormir, a quantidade de açúcar e de leite que ele põe no café, seu ridículo ar sério diante do espelho quando procura ajeitar os cabelos com o secador. No entanto, acho que se ainda estivéssemos juntos, eu não ficaria calma como estou ao notar que o esmalte das minhas unhas lascou quando fiquei polindo a geladeira. Após trocarmos algumas palavras, como se, de repente, se lembrasse de uma coisa, Sotaro disse: Ouvi dizer que você está morando com aquele Tanabe. Arregalei os olhos. Fiquei de tal modo surpresa que inclinei a taça que estava segurando, deixando cair chá no pires. Toda a universidade comenta, é incrível. Você não sabia? Disse Sotaro, com um sorriso forçado. Eu só não sabia que você sabia. Que história é essa? Falei. A garota de Tanabe, ou devo dizer sua ex, deu uns tapas nele no restaurante. O quê? Por minha causa? Parece que sim. Bem, vocês dois estão muito bem juntos, não é? Pelo menos foi o que ouvi dizer. É a primeira vez que ouço isso, disse eu. Mas como? Vocês estão vivendo juntos ou não? Mas a mãe dele mora lá também. Evitei entrar em detalhes. Ora, a mãe? Disse Sotaro em voz alta. Antigamente, eu gostava do seu modo franco e vivo de se exprimir. Agora, achava-o aborrecido e embaraçoso. Dizem que o Tanabe é um sujeito estranho, falou. Não sei, respondi. Não o vejo muito, e também não falamos muito. Eles me recolheram como se recolhe um cão abandonado, é tudo. Não porque ele goste de mim de um modo especial.
Além do mais, não sei nada sobre ele. E não soube nada sobre aquele estúpido incidente. Aliás, nunca entendi os seus gostos, disse Sotaro. De qualquer forma, me parece que é bom pra você. Até quando vai ficar com eles? Não sei. Pense bem, por favor, disse ele e sorriu. Está bem, prometo, respondi. Voltamos através do parque. Por entre as árvores, se avistava o edifício dos Tanabe. É ali que eu moro, apontei. Que sorte, bem perto do parque. Se fosse eu, todas as manhãs me levantaria às 5 e viria passear aqui, disse ele com entusiasmo. Sotaro era muito alto. Eu tinha que levantar a cabeça para falar com ele. Olhando seu perfil, pensava. Se dependesse dele, me carregaria à força para procurar um apartamento e me obrigaria a voltar para a universidade. Eu gostava muito do seu comportamento enérgico, admirava-o e me odiava por não conseguir acompanhá-lo. Isso nos bons tempos. Ele era filho mais velho de uma família numerosa e, sem sabê-lo, trazia de casa um tom alegre que me atraía. Mas agora, mais do que tudo, eu precisava da estranha alegria e da calma dos Tanabe. Parecia-me impossível explicar isso ao Sotaro. Não que fosse necessário, mas estando ao lado dele, eu percebia essa impossibilidade. Infelizmente, cada um é como é. Uma coisa que estava me queimando e que ainda estava enterrada dentro de mim veio à tona, e com os olhos fiz a Sotaro uma pergunta precisa. Ainda significa alguma coisa para você? Então, pense bem, disse ele. Sorriu. A resposta, clara, ainda escrita nos seus olhos. Fique tranquilo, respondi, e me afastei acenando. Depois aquela sensação se afastou rumo a um ponto remoto, invisível, e desapareceu. À noite, enquanto assistia a um vídeo, a porta da casa se abriu e Yuichi entrou com uma caixa enorme. Olá! Comprei um processador de textos, disse feliz. Eu tinha notado que naquela casa eram maníacos por compras. Principalmente gostavam de comprar coisas caras, de preferência aparelhos eletrônicos. Que ótimo! Alguma coisa que você queira escrever? Ia pedir-lhe que escrevesse a letra de uma música, mas ele disse: Já sei, vamos fazer cartões com seu novo endereço. O quê? Ora, você quer viver nessa cidade enorme, sem endereço nem número de telefone? Quando me mudar de novo, vou ter que comunicar todo mundo outra vez, não vale a pena. Que saco! Ele se aborreceu. Tudo bem, vamos fazer o cartão. De repente, porém, voltou-me à cabeça a conversa com Sotaro, e eu perguntei: Tem certeza que isso está certo? Não vai criar nenhum problema? Que tipo de problema? Parecia estar caindo das nuvens. Se eu fosse namorada dele, acho que lhe teria dado um tabefe. Esquecendo tudo o resto, por um instante, senti uma forte antipatia por ele. Será possível que ele não entendia? Era um absurdo. Mudei de residência. De agora em diante, telefonar e enviar correspondência para o seguinte endereço: Mikage Sakurai, apartamento 1002, 3211, Tóquio. Da fotocopiadora, naturalmente havia uma na casa, saíam as cópias do cartão que Yuichi tinha preparado. Eu endereçava os envelopes à mão. Ele estava me ajudando. Parece que naquela noite tinha algum tempo livre. A propósito, descobri que ele odiava tempo livre. O som da chuva que começava se misturava com o ruído da caneta. Lá fora soprava um vento quente, anunciando uma tempestade de primavera. Até a vista noturna parecia vibrar. Escrever o endereço de amigos me deixava sentimental. Sem querer, pulei na lista o nome de Sotaro. O vento estava forte. Parecia-me ouvi-lo sacudindo as árvores e a fiação elétrica. Fechei os olhos e, apoiando os cotovelos na mesinha dobrável, pensei no vento soprando pelas estradas longínquas. Não entendia o que uma mesinha como aquela estava fazendo ali. Eriko devia tê-la comprado num dos seus famosos impulsos irresistíveis. Não durma, disse Yuichi. Não estou dormindo, respondi. Adoro escrever cartões de mudança de endereço. Eu também, disse Yuichi. Gosto muito dos cartões de mudança de endereço e de cartões postais. A propósito, criei coragem e tentei de novo. Você tem certeza de que esses cartões não vão criar problemas para você? Não gostaria que aquela garota lhe desse uns tapas no restaurante. Ah, foi isso que você quis dizer antes, disse ele, tentando rir. Aquilo me deu uma pontada no coração pelo contraste com seu sorriso habitual. Não é melhor falar francamente? Vocês estão me hospedando aqui, e já é muito. Deixe para lá, disse ele. Você agora está brincando com os cartões, não é? O quê? Nada. Começamos a rir. Mais uma vez, evitávamos tocar no assunto. Diante do seu comportamento forçado, até eu, que nessas coisas sou lenta, compreendi. Bastava olhar nos seus olhos para entender. Ele estava incrivelmente triste. Poucas horas antes, Sotaro tinha dito: A garota de Tanabe, embora tenham passado um ano juntos,
Nunca o entendeu e finalmente não aguentou mais. Ela diz que ele é incapaz de gostar mais de uma garota do que de uma caneta. Eu não estava apaixonada por Yuichi, por isso entendia bem aquela frase. Para ele e para ela, uma caneta tinha uma importância e uma qualidade totalmente diferentes. Talvez haja gente neste mundo que goste de sua caneta com toda a força do seu coração. E isso é muito triste. É uma coisa que a gente compreende quando não está apaixonada. Não pude fazer nada, disse Yuichi, sem levantar a cabeça. Talvez preocupado com o meu silêncio. Você não tem culpa. Obrigada, disse. Não sei por que, me deu vontade de agradecer-lhe. Não me agradeça, disse ele, rindo. Finalmente o atingi, pensei. Após ter vivido quase um mês na mesma casa, pela primeira vez consegui tocá-lo. Quem sabe se um dia não acabo me apaixonando por ele. Quando me apaixonava, eu me atirava com entusiasmo. Mas senti que também poderia me apaixonar pouco a pouco, em conversas como aquela. Como quando as estrelas aparecem em uma frestinha de céu coberto de nuvens. Mas, pensei enquanto continuava a escrever, devo ir embora daqui. Por acaso Yuichi e a garota não tinham se separado porque eu estava lá? Não tinha ideia da minha força, não sabia se de repente conseguiria viver sozinha. No entanto, logo que possível, o mais rápido que pudesse. Não fazia sentido pensar nisso enquanto escrevia cartões para comunicar o meu novo endereço, mas eu precisava ir embora. Naquele instante, ouvi o ruído da porta se abrindo e Eriko entrou com um grande embrulho. Olhei a surpresa. O que aconteceu? E o clube? Perguntou Yuichi, virando-se. Vou para lá agora. Adivinha o que comprei? Uma centrífuga! Exclamou Eriko feliz, tirando uma caixa do embrulho. Esses dois são inacreditáveis, pensei. Foi por isso que subi. Comecem a usá-la logo. Se tivesse me chamado, eu ia apanhar você, disse Yuichi, cortando o barbante com uma tesoura. Não valia a pena, não pesa muito. Rapidamente, tiraram da caixa uma centrífuga fabulosa, que parecia ser capaz de extrair suco de qualquer coisa. Lembrei que tomar sucos frescos faz bem para a pele, disse Eriko muito alegre. Na sua idade não há mais nada a fazer, falou Yuichi, sem erguer os olhos do folheto de instruções. A naturalidade e a simplicidade incríveis daquele diálogo entre mãe e filho me deram uma espécie de tontura. Parecia uma cena de Bewitched, a alegria mais natural nas circunstâncias mais anormais. Ah, Mikage, você está escrevendo os cartões com o novo endereço? Disse Eriko, olhando para a mesinha. Então cheguei na hora certa. Trouxe um presente para comemorar a sua mudança. Pegou um pacotinho caprichado. Abrindo-o, tirei um belo copo no qual estava desenhada uma banana. É para você tomar seus sucos, disse Eriko. Deve ser ótimo para tomar um suco de banana, disse Yuichi com o rosto sério. Uau, estou tão contente, falei. Meus olhos quase se encheram de lágrimas. Quando eu for embora, vou levá-lo comigo, e também vou voltar muitas vezes e preparar um almoço para vocês. Pensei, mas não consegui falar. Era um copo muito, muito especial.